Olá, sou Karine, do Cacá Atelier. Sejam todas bem-vindas. Hoje vamos falar sobre retalhos. Todas nós que trabalhamos com patchwork, costura criativa e até mesmo confecção de roupas, temos uma infinidade de retalhos que parece que se procriam e dão cria, e a gente trabalha e faz peças, confecciona peças, e os retalhos não param de se multiplicar. Retalhos são a minha paixão, a minha identidade na costura criativa e no patchwork. Não que eu não trabalhe tecidos inteiros. Trabalho e tenho também uma infinidade que estão todos aqui separados mais ou menos por cores, tamanhos. Lembrando que esses tecidos aqui, eles foram todos pré-lavados para que evitem encolher, desbotar, manchar uma peça, porque os tecidos que sangram. Na costura criativa e no patchwork a gente chama a preparação dos tecidos de fazer a sangria dos tecidos. Para quê? Para que quando a gente confeccione a peça, entregue para nossa cliente, a gente tenha a certeza de que esses tecidos aqui, que já foram pré-lavados, não vão encolher e nem manchar. Imagine que eu use um vermelho com um bege. O vermelho, se não foi preparado, vai soltar tinta e vai manchar o bege. E aí, como que fica a qualidade do meu trabalho? Então, a gente tem o cuidado de preparar os tecidos antes de confeccionar a peça. Todos esses meus tecidos aqui, eles foram pré-lavados. Existem muitas maneiras de você separar os seus retalhos. Eu gosto de trabalhar com retalhos totalmente aleatórios, dentro de uma padronização de cores, mas não de tamanhos. Então, o que eu faço? Conforme eu vou terminando as peças, eu vou jogando tudo numa caixa. Os maiores e os minúsculos. E ainda as sobrinhas. Num determinado dia do mês, eu me programo para organizar os meus retalhos. E aí o que eu faço? Separo por cores, por tamanhos, por tiras, e vou refilando eles, ou que seja, refilar quer dizer cortar. Vou cortando em quadradinhos de diversos tamanhos. Esses aqui, por exemplo, 10 por 10. Esses aqui, 7 por 7. E a minha latinha dos mais usados, 5 por 5. Ah, mas e os minúsculos? Os minúsculos eu corto em rodinhas, usando uma moeda de R$1. E aí, esses aqui vão virar mini fuxiquinhos, que depois eu uso para finalizar, decorar alguma peça. O que fazer com retalhos? Aquilo que a sua criatividade permitir. Uma vez eu fiz um texto falando sobre a criatividade, e esse texto dizia que a criatividade é como o amor. Quanto mais se ama, mais se cria. Mas quanto mais se cria, mais a gente ama. E eu sou a pessoa que mais amo trabalhar retalho. Ou uma das que mais ama trabalhar retalhos. E amo as peças que eu confecciono com retalhos. Por que eu gosto de trabalhar retalhos? Por 2 motivos. Cada tecido desses aqui, um dia foi um tecido inteiro. Eu paguei por esses tecidos. E aí então, por que eu vou jogar fora uma coisa, um tecido que teve valor para mim e que, indo para o lixo, ele vai demorar anos para se decompor junto à natureza? Eu estou trabalhando a sustentabilidade do planeta, e aqueles retalhos que ainda não dão para nada, eu junto
e dou para uma amiga que faz caminha de cachorro e usa esses pedacinhos que realmente não davam para mais nada como enchimento para essas caminhas de cachorro que ela doa para um abrigo. Então, é importante a gente separar os retalhos, porque você ganha tempo na hora da confecção das suas peças. Eu quero confeccionar uma nécessaire de quadradinhos de 7x7. Tenho todos os meus quadradinhos aqui, basta eu escolher a cor ou fazer aleatório. Então, já tenho todo aqui. Mas eu quero fazer uma bolsa com quadrados maiores, de 10x10. Estão aqui meus quadradinhos de 10x10. E assim, as medidas que vocês julgarem importantes, 5x5, 4. Eu tenho quadradinho até de 3x3, para vocês terem uma ideia. Porque um dia eu vou querer fazer uma mini nécessaire. E aí eu não posso fazer uma mini nécessaire com um quadrado grande, porque ela não vai ficar harmônica. Então, eu vou lá na minha caixinha de retalhos de 3x3 e eu consigo confeccionar uma mini nécessaire. Tá vendo? Isso tudo é dinheiro que eu investi na compra de tecidos. Quando esses tecidos são retalhados, porque o patchwork é a arte de retalhar tecidos, né? Então a gente retalha os tecidos, corta eles, tira um pedaço, confecciona uma peça e vai sobrando retalhos. Isso aqui não é lixo. Isso aqui é uma imensa possibilidade de novos projetos. Como que eu trabalho os meus retalhos? Sabe aquele dia que você não tem encomenda, que você não está muito afim de quebrar a cabeça pensando em cálculos matemáticos? Quero uma peça de tanto por tanto, então eu tenho que cortar esse quadrado em 5 polegadas, em 2 polegadas, em 4 centímetros. E a cabeça não está muito para pensar, mas que você quer criar alguma coisa. Então o que eu pego? Pego as minhas caixas de retalhos e vou montando retângulos, vou montando quadrados, vou montando tiras, vou montando crazy, pequenos pedacinhos que depois eu uno conforme a minha criatividade vai fluindo. Por exemplo, tudo começou nesse pequeno pedaço, mas ele foi crescendo, cresceu e se tornou esse retângulo que eu posso unir com esse outro retângulo e eu tenho uma tira. Claro que no momento em que eu vou unir um com o outro, eu vou precisar refilar. Quando eu vou refilar, vai sobrar retalhos. Esses retalhos não vão para o lixo, eles voltam para a minha caixa. E o que é importante falar? Não porque eu estou trabalhando retalhos, que eu não tenho que me preocupar com o avesso, com a costura bem feita. Por quê? Porque toda peça, para ficar bonita no topo, ela tem que ter um avesso perfeito. Porque sem o avesso, não é porque você, cliente, amiga, costureira de costura criativa, ninguém vai ver o seu avesso que você vai ser relapsa com ele. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de sempre mostrar o meu avesso. Olhem esse avesso. Eu tenho certeza que quando eu usar esse retângulo para fazer uma peça, ela vai estar perfeita, porque o avesso está perfeito. As costuras estão bem passadas, elas estão todas alinhadas. Então,
Não é que o retalho é lixo. O retalho é luxo, é sustentabilidade, ele vira uma obra de arte. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho daquilo que eu já fiz usando retalhos. Aqui nós temos um estojo escolar confeccionado com tiras. Outro estojo escolar também usando retalhos, tiras. Tem um zíperzinho diferente aqui, com uma decoraçãozinha, uma florzinha bonitinha, ó. Por dentro, claro que é um tecido único. Por quê? Para dar utilidade. Na verdade, não precisa ser só estojo escolar. Pode ser um porta-maquiagem, porta-escova de dente, um kit higiene. Esse aqui menorzinho para medicações do dia a dia, que a gente sempre precisa ter na bolsa. Enfim. Agora, pensem nessa necessaire. Essa necessaire, além de tudo, ela é exclusiva, porque ninguém vai ter um tecido igual a esse aqui. Por quê? Porque ela é toda de mini retalhos. Eles foram unidos um a um com ponto zigue-zague. E depois eu coloquei para dar mais estabilidade na peça, eu cobri com tule, ou filó, como algumas regiões do Brasil chama, né? Então, ela é uma necessaire exclusiva. Um tamanho pequeno, mas não mini, que pode ser usado dentro da sua bolsa para várias finalidades. Mas não só de necessaire vive os retalhos. Aqui nós temos... Isso aqui foi no curso da Bia Abdala, Quilting 4.0, Quilting Fácil, né? Que ela nos deu umas dicas de como aproveitar os retalhos. Então, isso aqui são mini suplás para um chá, uma xícara de chá, ou um descanso de mesa, de panela, enfim. O avesso, esse quilting simples, de linhas curvas, foi executado na máquina industrial, com o pezinho reto, sem que tenha sido trocado o pezinho, e pode ser também feito esse quilting na máquina doméstica. Outra peça que foi um desafio que a Bia nos proporcionou: criar, a partir de retalhos nas extremidades, um centrinho de mesa. Esse quilting é único porque foi elaborado por mim. Claro que outras pessoas podem copiar, mas esse quilting foi... a Bia nos ensinou a criar os nossos modelos, os nossos quiltings, né? Então, aqui quilting reto, aqui um quilting trabalhado, um quilting artístico, em pano único, e o verso, olha a beleza disso. Esse tecido aqui foi tingido por mim. É um tecido único que também a Bia nos ensinou dentro do próprio curso de Quilting Fácil. Numa outra aula, num outro módulo, ela nos ensina também a preparar os nossos trabalhos, os nossos tecidos, de forma que as nossas peças fiquem únicas. Ah, chegou o Natal e eu não sei o que fazer com os meus retalhos. Olhem esse jogo americano em forma de boneco de neve. Lindo, né? Um quilting super fácil, super tranquilo, que aqui não vai aparecer porque ele foi usado uma técnica que a Bia chama de pulo do gato. Então, o quilting não aparece no verso. Você não sabe por onde ele foi desvirado, mas o que eu quero focar é o aproveitamento dos nossos retalhos.
Agora, observem essa peça aqui. Essa peça é na técnica confete. É claro que ela tem algumas imperfeiçõezinhas aqui, porque são minúsculos pedacinhos de tecido, né? E foi a primeira vez que eu trabalhei essa técnica. Você vai juntando todos os seus retalhos, depois você pica eles e você constrói uma peça única. É um jogo de Natal, usando a estrela de 8 pontas, né? Que foi trabalhado também num outro desafio da Bia. E para que os mini tecidos fiquem presos, a gente usa também o tule ou o filó, e ele tem todo o quilting. Olhem, ele pode ser usado dos dois lados, né? Porque ele tem acabamento com debrum. E esse quilting foi todo feito na máquina reta. Sem troca de pezinho, sem uso de réguas. Foi feito todo ele na técnica de street quilting, que é o quilting fácil. Aqui as curvas, aqui linhas retas, aqui linhas aleatórias. Porque o que é importante é você harmonizar o quilting com o trabalho. Por exemplo, esse trabalho é um trabalho com muitas linhas retas, né? Então, o importante é que você mantenha a geometria do trabalho, para que ele fique harmônico. Se fosse círculos, né? Se fosse por exemplo, se eu fosse fazer nessa técnica o jogo americano do boneco de neve, aqui eu faria linhas curvas. Por quê? Porque eu estaria dando continuidade na geometria da peça. Mas nem só de peças pequenas vivem os nossos retalhos. Observem essa toalha. Uma toalha de mesa, eu não medi, mas ela deve ter 80 por 80 aproximadamente, né? E o que eu fiz? Eu abri minha caixinha de retalhos, né? E dei asas à minha imaginação. O verso, eu usei um tecido único, né? Porque nem só de retalhos vive uma quilteira, uma produtora de costura criativa. Então a gente trabalha também tecidos inteiros. E ela pode ser reversível, né? Então agora eu vou mostrar para vocês os detalhes da toalha. Por exemplo, como ela é bem aleatória, aqui o que eu fiz? Quilting reto, bolinhas, flores. Olha a beleza dessas flores. Com o contorno do eco, para dar o preenchimento. Porque todo o quilt tem o tecido, o quilting principal e o preenchimento. Então, o que seria o meu principal? As flores, essas flores aqui, as borboletas, né? E os demais, aqui tem uma pluma, várias plumas. Olha a beleza dessa pluma, finalizada com um coração. Aqui tem o eco, que é um preenchimento. E essa pluma aqui, olha só. Essa pluma, ela vem de um tecido que se abriu aqui em 2 retalhos. Um retalho para cá, com um retalho diferente no meio. Então, o que eu fiz? Eu vim com essa pluma, veio uma aqui, continuei essa pluma aqui. Quando chegou nessa abertura aqui, eu desmembrei a pluma em 2. Uma parte para um lado, outra parte para o outro,
E aqui no meio eu fiz um preenchimento com bolinhas, né? Que repete esse padrão aqui. Então, retalhos e quilting é imaginação. A gente tem que dar asas às nossas criatividades. Aqui eu usei uma cianinha, ó, para fazer um trabalhado diferente, ó, né? Às vezes a gente deixa uma costurinha que não ficou tão perfeita, aí você coloca uma cianinha para tapar aquela costura. Então tudo é criatividade, imaginação, paciência, né? E sustentabilidade. Como eu falei anteriormente, não são apenas pequenas peças, nécessaire, bolsa, caminho de mesa que pode ser feitos com retalhos. Essa colcha foi 90% feita com retalhos. Não foi 100% porque aqui eu coloquei barras para finalizar o trabalho. Mas como que eu fiz? Eu peguei minúsculos tecidinhos aqui, minúsculos, aqueles da minha caixinha mais pequenininha, e fui emendando, aleatório, totalmente aleatório, e fui formando quadros. Tá vendo? Aqui é um quadro, aqui é outro quadro, aqui é outro quadro, aqui é outro quadro. Quando eu tinha uma quantidade que eu julgava suficiente, eu coloquei em cima da cama e fui unindo os quadros. E qual a surpresa minha quando eu descobri que aleatoriamente, usando apenas retalhos, eu tinha formado quadros de log cabin. Foi assim uma realização ímpar. Esse quilting não é meu, é da Ana Flávia, porque eu não faço quilting de peças grandes. O quilting foi feito pela Ana Flávia Castelã, uma exímia quilteira, premiadíssima, inclusive, né? E o que eu quero enfatizar é a importância dos nossos retalhos. Nada vai pro lixo, nada. Aqui tenho coisas minúsculas que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, por exemplo, pequenos retalhozinhos, ó. Pequenos, minúsculos, minúsculos mesmo. Que iam ser jogados fora, se degradar na natureza, e virou essa obra de arte. Ah, outra coisa, aqui, por exemplo, ó, tem texturas diferentes de materiais. Ó, esse tecido, eles têm um bordadinho, tá vendo? Então, tudo aquilo que a gente pensa que vai pro lixo pode ser reaproveitado. Bem, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a importância dos retalhos, a importância da gente aproveitar aquilo que um dia foi um tecido grande, um tecido que foi comprado em metro, e o poder que esses pequenos, grandes tesouros têm na transformação de peças exclusivas, peças lindas, exclusivas e que trazem muita possibilidade de criação. Os retalhos são a minha identidade. Eu agradeço a cada uma de vocês que permaneceu comigo até o final. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Minha gratidão.